Abra sua Bíblia comigo. No primeiro livro do profeta Samuel. Deus está aqui. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Vamos ler o versículo 8. E depois vamos saltar para o capítulo 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: E então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Capítulo 3 do mesmo livro. Capítulo 3 do mesmo livro. Está assim escrito: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias, e a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Já que bonito não tem, pelo menos perfumado deve ter, né? Isso, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Goiânia, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este santuário. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, autoridades constituídas por Deus e pelos homens, que bom que todos vieram essa noite. Deus vai falar conosco profundamente aqui nesse lugar. Alguém acredita que Deus ainda fala? Só entende um louco quem é louco também, gente, né? Vem algum louco para cá hoje ou não? Que bom, os normais podem ir para casa, porque hoje não é mensagem para gente normal, é só para quem é maluco aqui por Jesus Cristo. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus da igreja? Pastor Roberto, mude a música para mim. Pastor João, eu li um texto essa noite que todas as vezes que eu passo o meu olhar pelo livro de Samuel me deixa apavorado. O livro do profeta Samuel não é um livro de fácil interpretação. Não se pode apenas pegar versículos isolados do livro de Samuel e transformar eles em pretexto. É preciso compreender o que está acontecendo com Israel. O profeta Samuel é erguido por Deus num tempo de mudança. Ele é o divisor de águas entre o estilo de governo do povo hebreu. Antes de Samuel, os hebreus viviam debaixo de uma monarquia, ou melhor, debaixo de uma teocracia, porque Deus era o rei do povo hebreu. E depois de Samuel, Deus levanta um regime monárquico, e é Samuel quem vai ungir o primeiro rei de Israel, que foi Saul,
e na sequência ele unge o grande e poderoso rei Davi. Amém até aqui, igreja? Então Samuel não é apenas um livro, não é apenas um nome, não é apenas um personagem. Ele é um personagem que divide águas, que muda conceitos e valores na nação de Israel. A palavra de Deus não era mais frequente, as visões de Deus haviam desaparecido. A igreja do Velho Testamento, liderada pelo sacerdote Eli, estava em pecado. Os filhos do sacerdote Eli, que herdariam o reino espiritual de Israel, eram dois moços, chamavam-se Ofni e Finéias, e eram mais pecadores do que toda a nação junta. A igreja do Velho Testamento está falida aqui no livro de Samuel, e é por isso que Deus vai fazer uma estéril ser mãe de filho, e é esse filho quem vai julgar Israel pelos próximos anos. Como eu disse, não é fácil pregar esse texto, porque o livro de Samuel é muito pesado, mas que Deus me ajude aqui, vamos caminhar. Para compreender o que acontece aqui em Samuel, eu tenho que convidar vocês a voltar comigo no tempo, quase 800 anos antes. 800 anos antes deste episódio, Israel está debaixo do chicote, da chibata do faraó. Israel, que havia entrado dentro do Egito pela porta, porque haviam sido convidados. Faraó trouxe o povo de Israel para dentro da sua pátria por causa de José, aquele José no Egito, que a gente insiste em dizer que era José do Egito. Ele nunca foi do Egito, ele estava no Egito. E é esse José que abre a porta para que Israel entre. Então Israel entra no Egito pela porta. Quem entra pela porta recebe banquete. Amém, igreja? Só que com o passar do tempo, morreu José, morreram seus pais, os seus irmãos, e a nação de Israel começou a crescer dentro do Egito. E os faraós que vieram dinastia após dinastia começaram a sentir ciúmes, inveja pelo crescimento dos hebreus, e combinaram em transformar toda a nação de Israel em escravos. E Israel ficou como escravo por 430 anos. Quantos anos eu disse? 430 anos de escravidão, o suficiente para que qualquer homem ou qualquer mulher e as suas descendências que viriam fossem revestidos com o manto da escravidão. Não apenas revestidos, mas investidos na mente e no coração com o conceito da escravidão. É por isso que quando Deus tira esse povo do Egito e vai levá-los para Canaã, no meio do caminho esse povo murmura. E quem sabe do que eu estou falando deve se lembrar. Israel murmurava de coisas horríveis. Israel falava assim para Moisés: Moisés, porventura não tinha cova para nos enterrar no Egito? Moisés, porventura no Egito não tinha cebola, não tinha alho, não tinha pepino? Gente, se eles falassem para Moisés, lá no Egito não tinha uma picanha, eu entenderia. Se falasse, no Egito não tinha uma Coca-Cola, eu entenderia. No Egito não tinha uma casa de 2 andares com pavimento, eu entenderia. Mas Israel, quando reclamava com Moisés, reclamava por falta de cova, reclamava por falta de cebola, de pepino, de alho, da água barrenta do rio Nilo. Isto é mentalidade de escravo. Eles saíram da terra da escravidão, mas a escravidão não tinha saído de dentro deles. Que Deus esta noite faça um limpa na nossa vida aqui. Já que nós deixamos a terra da escravidão, deixemos de ser escravos na mente também, e passemos a olhar para este lugar como o melhor lugar do mundo, porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida, sobre esta terra. Quando Moisés então tira o povo do Egito, ele vai conduzi-los para uma terra que Deus havia preparado, e a terra se chamava Canaã. Deus tirou o povo de onde, igreja? Não, do Egito. Tirou eles de onde? E estava levando eles para onde? Eu amo ver a escola apostólica. De novo, Deus tirou eles de onde? Estavam indo para onde? Entre o Egito e Canaã, por 40 anos, eles peregrinaram no deserto, na península do Sinai. Quem já esteve na península do Sinai, como eu que estive lá várias vezes, você atravessa aquilo a pé em 30, 35, no máximo 40 dias. Israel conseguiu ficar perdido por 40 anos, num caminho que eles fariam em 40 dias, porque o Egito faz divisa com Israel. A cidadezinha que separa o Egito de Israel é Tebas, e ali em Tebas hoje está a fronteira. Dá para você atravessar a pé, 40 dias, você sai do Egito, do Cairo, e chega ali em Israel a pé. Pois eles ficaram 40 anos. Deus os colocou dentro de um labirinto. Deus cegou os olhos deles. Eles não enxergavam o caminho,
não conseguiam observar mais nada. Por quê? Porque Deus ficou irado com eles. Deus não tinha a pretensão nem a intenção de destruir aquele povo no deserto, porque foi o que aconteceu. Saíram do Egito, diz a Bíblia, 600 mil homens de guerra. 600 mil homens de guerra eram homens que tinham exatamente 30 anos, Glaucinho. Naquela época em Israel, a emancipação do homem era aos 30 anos. Por isso que Jesus começa o seu ministério com 30 anos. É batizado com 30 anos. Porque com 30 anos o homem não dependia mais do pai nem da mãe. Então quando a Bíblia diz, saíram do Egito 600 mil almas de guerra, eram 600 mil homens que tinham exatamente 30 anos. Fora os mais novos, fora os mais velhos, fora crianças, bebês, senhoras. Se somássemos isso, fizéssemos um cálculo, chegaríamos a quase 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas eu disse? 3 milhões de pessoas saem do Egito com destino a Canaã. Das 3 milhões que saíram, só 2 entraram em Canaã. Vou repetir. Das 3 milhões de pessoas que Deus tirou da chibata de Faraó, que Deus tirou da prisão do Egito, somente 2 conseguiram atravessar a linha de chegada e entraram em Canaã. Dos que saíram do Egito, entrou uma multidão em Canaã, mas multidão de pessoas que nasceram no deserto. Dos que saíram do Egito, só 2. E não se apavore e nem se escandalize, nem o grande líder, nem o pastor Moisés, a quem Deus confiou um cajado e deu a ele um rebanho de quase 3 milhões de ovelhas, conseguiu entrar com o povo em Canaã. Somente 2 entraram, Josué e Caleb. Qual o nome dos 2? O restante foram sepultados na península do Sinai. E o dia que eu estava meditando isso, me deu um calafrio. Porque quando eu era menino na igreja, hoje só canto esses hinos bonitos que vocês cantaram aqui, né? E cada um dos que estava naquele microfone canta uma música bonita. Mas quando eu era menino na igreja, a gente cantava corinhos. E tinha um corinho que a gente cantava que dizia assim: caminhando eu vou, caminhando eu vou, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus. Por que é que nos ensinavam a cantar isso? Porque havia uma tipologia no louvor. Aliás, tudo antigamente era feito com base na Bíblia. Não era feito com base em sentimentos humanos de coração e alegria, de pulo e dança. Era feito com base na palavra. Quando nós cantamos caminhando eu vou para Canaã, é porque nós deixamos o Egito. O Egito é símbolo do mundo, sempre foi. E Canaã, símbolo do céu. Por que cantávamos que estávamos indo para Canaã? Porque aceitamos Jesus como Salvador e saímos do Egito. E caminhar com Cristo era caminhar até chegar ao céu. Amém até aqui? Vou fazer uma pergunta, espero que todos estejam atentos. Quem aqui já saiu do Egito? Levante a mão. Que bom. Agora, por favor, preste atenção mais ainda. Quem já chegou em Canaã? Levante a mão para eu ver. O sangue de Jesus tem poder. Vê se a pessoa que está do seu lado aí está viva. Porque Canaã é o céu. A pessoa está aqui na terra ainda. De repente morreu, esqueceu de deitar e não foi sepultada. Preste atenção quando o pastor estiver pregando. O Egito é símbolo do mundo. Canaã é símbolo do céu. Quem já saiu do mundo aqui? Quem já chegou no céu aqui? Graças a Deus ninguém. Estão todos aqui. Se nós saímos do Egito e não chegamos em Canaã, onde é que nós estamos, igreja? Opa, alguém respondeu. Eu vou dar chance de todos responderem. Se nós saímos do Egito e não chegamos em Canaã, onde é que nós estamos, igreja? Então olhe para o seu irmão e diga: você está no deserto. Então aguenta o tranco, porque deserto não é lugar para qualquer um. O problema todo não é o Egito. O problema é o que fazemos no deserto. É a forma como nos postamos até chegarmos em Canaã. Se você está aqui dentro e sente saudades do Egito, devia estar lá. Porque aqui, além de não ir para o céu, além de não ir para Canaã, ainda pode atravessar e fazer um monte de gente morrer no deserto.
Se você está aqui, sente saudade da época que você bebia sua cachaça, fumava o seu cigarro, mexia com maconha e tinha trocentas mulheres ou 300 namorados, é sinal de que você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você ainda. Talvez seja por isso que a glória de Deus já não se manifesta mais como antigamente, porque as pessoas estão aqui agora, mas estão pensando em como está o resultado da Fazenda lá na Record. Estão aqui agora, estão preocupados porque ontem, parece que hoje teve um jogo e não pôde ser transmitido porque as televisões perderam o controle dos jogos. Estão aqui dentro e só Deus sabe onde está o seu coração. Aí vem para o culto e fica olhando para o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, e fica dizendo: eu prefiro música do que ouvir a pregação. Aí fica o culto inteiro com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Aí vem para uma igreja pentecostal e fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Com todo respeito, se você quer ir para Canaã, você tem que começar a viver Canaã aqui dentro mesmo. Quando eu vejo tudo isso acontecer, eu começo a me lembrar do que Deus fez. Teve uma época, isso aqui é de escandalizar a gente. Deus chamou Moisés, olha o que Deus disse: Moisés, eu vou destruir esse povo. Pode imaginar Deus com esse tipo de conversa com alguém? Deus esperou a nação inteira dormir lá no deserto, depois de murmurar por falta de cebola, pepino, alho e água barrenta e cova. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, sim senhor, eu vou destruir esse povo. Olha o que Moisés diz para Deus: o que as nações vão dizer do Senhor? O que vão falar? Vão falar que o Senhor é um Deus que nos tirou do Egito e não teve condições de nos levar para Canaã, que o Senhor é um Deus impaciente. Não é que Deus olhou para Moisés e falou: você tem razão. É o único homem da Bíblia que dá conselho para o próprio Deus. Deus disse: eu não vou destruir mais ninguém não. Passou um tempo, Deus ficou furioso de novo e disse: Moisés, agora eu vou destruir. E Moisés disse: Senhor, não destrói o povo, tem paciência com eles. Deus, por amor a Moisés, não destruiu. Até que teve um dia que Deus olhou para Moisés e disse: não tem como conversar com ele, ele é um homem manso demais. Eu vou fazer logo uma proposta indecente para ele. Deus falou assim: Moisés, vou destruir o povo, e antes de você defendê-los, escute a minha proposta. Eu vou fazer de você uma outra nação, uma grande e poderosa nação. Um dia eu estava lendo esse texto, tinha uma crise de riso. Quer perguntar o porquê? Eu falei: Deus, não faz essa proposta para mim, porque eu pastorei a igreja há 10 anos. Tem dia que é glória, é fogo, é festa, dá tudo certo. Mas tem dia que os crentes dão uma mão de obra, dão um trabalho, que você fala: o que eu estou fazendo aqui? Se Deus me pega num desse dia e fala assim: Mark, eu vou destruir essa igreja e vou te dar outra, eu falo: faz logo, Senhor. Ainda bem que Deus não fez essa proposta para mim, fez para Moisés. E mesmo sendo Moisés o homem mais manso da terra, a palavra desceu do céu, entrou no ouvido. Quando foi descer para o coração, Moisés desceu para o joelho. A Bíblia diz que ele cravou os joelhos no chão, jogou terra sobre a cabeça e rasgou a roupa. E olha o que ele disse a Deus: Senhor, se for para destruir esta nação, risca o meu nome do seu livro. Deus tomou um susto, porque ninguém nunca fez isso. Por isso que a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Deus olhou para Moisés, ficou sem saber o que falar e disse: tá bom, Moisés, não vou destruir o povo, diga ao povo que marche. Moisés ficou de pé. Quando ele foi gritar para o povo marchar, Deus disse: Moisés, sim Senhor, eu não vou destruir o povo, mas eu vou fazer uma coisa pior do que a destruição. Imagina Moisés tremendo. O que é que o Senhor vai fazer, Senhor? Vocês estão no deserto, não estão? Sim, Senhor, eu vou puni-los no deserto. Eu imagino Moisés dizendo: Senhor, já sei, o Senhor vai nos queimar com o sol do deserto, porque o deserto na península do Sinai durante o dia 55 graus na sombra. Já sofri naquele lugar. E eu imagino Deus dizendo: não, Moisés, fica tranquilo, não vou matar ninguém de calor. Eu já até criei uma forma de deixar o povo todo com ar fresquinho, como se estivesse dentro de um carro com ar condicionado. O que o Senhor vai fazer? Eu vou colocar uma nuvem em cima do povo, e durante o dia a nuvem vai fazer sombra. E o deserto só vai ser quente para os beduínos ou para os viajantes que estiverem longe da minha presença. Quem estiver na minha presença, o sol não queima a pele deles.
Senhor, se o Senhor não vai nos matar de calor, já sei, o Senhor vai nos matar de frio. Porque o mesmo deserto, que durante o dia chega a 55 graus na sombra, no mesmo lugar, à noite, 2, 3 da manhã, menos 6 graus. O osso da gente chega a tremer. Eu sei porque eu subi aquela montanha algumas vezes, e só Deus para te dar força, porque é horrível. Durante o dia um calor que você não suporta, e à noite um frio que faz bater os queixos, faz bater os dentes. Eu imagino Moisés falando: o Senhor vai nos matar de frio, vai nos congelar. E Deus dizendo: já resolvi esse problema também. A mesma nuvem que durante o dia vira ar-condicionado, à noite ela vira uma fogueira. E o calor da fogueira, da nuvem, vai aquecer o povo durante a madrugada. E quer ver como Deus é detalhista? Acendia uma coluna de fogo lá no céu, e não ficava de dia na terra, porque com claridade ninguém dorme. E Deus, para deixar o povo dormir em paz, fazia a nuvem aquecer, mas ela não clareava. Durante o dia, sombra; à noite, calor. Senhor, se o Senhor não vai nos matar de calor e nem de frio, já sei, o Senhor vai nos matar de fome, aqui nesse deserto. O Senhor falou aí em 40 anos, onde nós vamos conseguir comida? E Deus dizendo: já resolvi esse problema também, não mato ninguém de fome. Já transformei o céu numa padaria. Por 40 anos vai chover pão na mesa de vocês. Digo eu, não a Bíblia: Senhor, e se o povo enjoar do pão? Já tenho o plano B. Eu fecho a padaria e transformo o céu numa churrascaria, e eu faço chover carne na mesa do meu povo. E foi o que aconteceu com Israel. Quando eles enjoaram do pão, lá veio as codornizes. Senhor, se o Senhor não vai nos matar de fome, nem de calor, nem de frio, já sei, o Senhor vai nos matar de sede, porque não tem água aqui nesse lugar. Somente o mar que banha aquela costa, e água é saloba. No deserto não tem água. E Deus dizendo: já resolvi o problema, Moisés. E como é que o Senhor resolveu? Olha para trás, está vendo aquela rocha? Eu vou colocar pés naquela rocha. Aquela rocha vai se chamar Rocha de Meribá. Para onde vocês forem, a rocha vai andar atrás de vocês. Isso você nunca ouviu. Vou repetir: a rocha de Meribá não era só uma rocha, ela tinha pernas, porque para onde o povo ia, quando eles tinham sede, eles olhavam para trás, lá estava a rocha de novo. E eu tenho uma notícia só para os desavisados: a rocha de Meribá chegou aqui antes de todo mundo nessa noite. A rocha de Meribá, chamada de Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu tenho para dar nunca mais tem sede. Quem já bebeu da fonte dessa água? Deixa eu ver quem já bebeu. Maravilha. Se o Senhor não vai nos matar de calor, nem de frio, nem de fome, nem de sede, já sei, o Senhor vai nos matar de vergonha. Se é 40 anos, não tem roupa que resista. Nós vamos ficar nus no deserto. E o Senhor dizendo: já resolvi esse problema também. Como, Senhor? A roupa não envelhece, e o sapato não fura. Por 40 anos, sem ter uma máquina de costura, não faltou roupa para aquele povo. Foi a única vez na raça humana que os homens tiveram paz por 40 anos, que as mulheres não pediam roupa, não pediam: cadê o cartão de crédito para ir no shopping center? Foi a única vez por 40 anos que homem nenhum teve que se preocupar com roupa, porque a roupa não envelhecia e o sapato não furava. Depois de ouvir essas coisas, eu imagino Moisés dizendo: bom, se o Senhor não vai matar a gente de sede, nem de fome, nem de calor, nem de frio e nem de vergonha, como é que o Senhor vai nos punir? Moisés, na minha presença ninguém morre de sede nem de fome, não morre de calor nem de frio, e também não morrem de vergonha. Mas na terra que eu preparei, ninguém entra. Viverão o céu na terra. Eu tirei vocês da mão do Egito. Lá pelo menos vocês tinham lavagem para comer, pepino, cebola e alho. Eu não vou perder para Faraó. Comida eu dou para vocês. Lá vocês tinham uma choupana para morar. Aqui vocês terão um lugar para morar também. Eu não deixo vocês morrerem com frio, nem com calor, nem sol, nem nada. Eu protejo vocês, mas não vão entrar na minha terra. Eu chorei muito o dia que eu li isso, quando Deus me deu a interpretação, porque é muito triste. Eu olho para a nossa geração, esta geração mais jovem. Eu olho para as grandes igrejas.
Eu olho para o meio evangélico mundial e vejo como estamos enganados. Porque muitos crentes apostam a sua salvação ou estarem bem com Deus por causa dos bens materiais que têm. Muitos crentes dizem assim: não, Deus está comigo porque eu tenho um carro novo. Deus está comigo porque eu tenho uma casa. Deus está comigo porque eu tenho um emprego. Deus está comigo porque eu tenho saúde. É sinal que está dando tudo certo. A pessoa está com a vida mais torta do que... Só Deus, vou ficar quieto. A pessoa leva uma vida dupla. A pessoa vem para a igreja como se estivesse entrando em um teatro ou em um cinema. Já não é mais a casa do Senhor, é uma casa de espetáculos ou um lugar de entretenimento. E se o pastor começar a arrochar, a apertar, a usar a palavra como ela é, e a espada começar a cortar, as pessoas não ficam mais na igreja. E é muito fácil, porque a 100 metros daqui ou menos tem outra igreja. E depois que vão para aquela, e aquela, o pastor começa a apertar, salto e vão para outra. E depois vão para outra, e para outra, e para outra. E quando não há mais igreja para eles irem, eles pegam e abrem uma igreja para eles. Porque é mais fácil abrir igreja no Brasil do que abrir boteco. As pessoas querem viver o céu na terra. Podem ter tudo na terra, mas entrar no céu, eu vou falar de novo. Pode ter tudo aqui, mas se a trombeta do arrebatamento tocar agora, os ouvidos tomados por comichões não podem ouvir o toque da trombeta. Uma coisa é a graça de Deus, outra coisa é a extrema graça que os homens aplicaram à graça de Deus. Desde criança eu aprendi a palavra me ensinada no púlpito. O pastor disse, Jesus disse: venha como está e mude de vida. A pregação nos dias atuais é: venha como está e fique como veio. E aí eu acrescento uma frase: no futuro, depois vamos ver como é que vai ficar. Bênção material nunca foi sinônimo de graça divina. O sinônimo da graça divina é arrependimento. O sinônimo da presença de Deus numa igreja é quando as pessoas entram dentro do culto e são confrontadas, quando elas ficam inquietas, quando a palavra mexe com a mente delas e deixam elas num sentido que elas precisam mudar de vida, quando elas são chamadas à responsabilidade. Israel fez tudo errado e pagaram um preço, não entraram no céu. E alguém vem me dizer: não, pastor, estamos em avivamento, o senhor está errado. O ano passado eu estava num hotel, Glaustinho, estava tão feliz que eu liguei ao Jornal Nacional e o William Bonner, pela primeira vez, falou assim: marcha para Jesus em São Paulo explode. 3 milhões de crentes marchando, e colocou um pedaço dos crentes gritando: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Eu achei lindo aquilo. Quando eu fui dar uma glória a Deus, o Espírito Santo falou assim: filho, não dê glória a Deus ainda, veja se ele vai completar a frase dizendo: mais de 3 milhões de pessoas marchando para Jesus, vírgula, e um paralítico andou. Veja se vai dizer que um cego viu. Veja se vai dizer que houveram centenas e milhares de pessoas da Cracolândia que foram lá para o meio da marcha e se converteram. Quantidade nunca foi sinônimo de avivamento. Avivamento é qualidade. E qualidade não é ajuntamento. Qualidade é quando você vê os crentes virem para o culto e não deixarem em casa o velho lenço, porque sabe que a qualquer momento vão chorar na presença de Deus. Eu tenho receio de estar nos guiando o povo para um abismo. Falo isso como pregador, porque já preguei em mais de 80 países do mundo, em mais de 4 mil municípios do Brasil. Tenho mais de 30 milhões de DVDs esparramados com pregações ao redor do mundo. Me envelheci pregando, eu prego desde os 13 anos de idade. E de repente eu começo a fazer uma meia-culpa, uma reavaliação, e começo a ver as igrejas, e começo a ver que nós estamos perdendo as coisas mais simples que tínhamos. Estamos perdendo as coisas mais doces do cristianismo. Estamos perdendo o respeito próprio, o amor ao próximo. Que Deus nos ajude nessa noite. Que nós não sejamos enganados pelo espírito do anticristo que já governa. Há 3 semanas atrás, um pastor poderoso no Brasil, muito conhecido, fez um vídeo dizendo: temos que reavaliar a Bíblia. Alguém viu isso? Ele disse:
tem coisas na Bíblia que ficaram no passado. Nós temos pessoas hoje na igreja com a sua sexualidade diferente, nós temos que dar oportunidade a elas, nós temos que contemporaneizar a Bíblia. Nós não podemos mais expulsar as pessoas por causa dos seus pecados de adultério. Eu falei, meu Deus, onde é que nós estamos indo? Que caminho estamos tomando? Saímos do Egito, estamos no deserto, e por estarmos no deserto, porque Ele nos tirou do Egito, nada de ruim nos acontece. O sol não nos queima, o frio não nos congela, não falta água, não falta alimento e não passamos vergonha. Mas a pergunta que fica é: entraremos no céu? Veremos a face adorada de Jesus Cristo de Nazaré? Cantaremos com os santos anjos? Participaremos das bodas do Cordeiro? Eu não sei você, mas está na hora de nós reavaliarmos a nossa fé. Porque se a trombeta do arrebatamento tocar hoje, e daqui de dentro só 2 crentes subirem, um sou eu, quem é o outro? Vem atrás, deixa eu ver. Então levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe ela, coloque no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarre o ombro da pessoa, diga: o médico falou para não contrariar o pastor. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela, mas com força, tira ela do lugar, dá um chacoalhão. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode de novo, para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir a sua esperança, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua vida, a sua família, a sua casa, para sacudir este ministério. Roberto, mude a música para mim. Como eu disse no início, não é fácil pregar sobre este livro. Deus tira esse povo do Egito, mata eles no deserto. Os filhos que nasceram no deserto deveriam ter pelo menos aprendido com o erro dos pais. Se você assiste a TV Câmara, você já deve ter visto algum político, como por exemplo meu amigo Laustin, falar assim: quem não observa o passado corre o risco de cometer o mesmo erro no presente. Essa é uma frase muito usada por políticos. Quem desconhece a história está fadado a repeti-la. Os filhos viram os pais serem sepultados no deserto. Eu imaginava na minha mente que os pais, antes de morrerem, falavam para os filhos: não cometa o mesmo erro que a gente fez. Deus nos tirou de lá para nos levar lá. Pecamos, Ele nos matou aqui. Vocês são a geração que nasceram no deserto. Quem nasceu no deserto, quando entrar em Canaã, por favor, adorem a Deus. Os filhos entraram em Canaã. Quando entraram em Canaã, e Josué separou a terra em 11 pedaços, porque os levitas, a herança deles era Deus. Quando o povo se estabeleceu na terra, a Bíblia diz que eles começaram a pegar dentro das bagagens dos pais as imagens de Baal, Astarote, Ázera, Marduk, a pseudo deusa assim da Mesopotâmia, Anubis, Dagon. Eles pegavam tudo aquilo que os pais deles guardaram dentro das tralhas, e ao invés de destruir, eles começaram a levantar altares em Canaã. Ouçam-me. Entraram em Canaã, e ao invés de levantarem um altar para o Deus de Israel, levantaram altares aos deuses pagãos. Deus ficou tão furioso que de 40 em 40 anos Israel caía na mão de um povo vizinho. Os heteus, girgazeus, todos os deuses da terra oprimiam Israel. E aí o povo chorava. O povo era terrível. Faziam tudo de errado. Quando Deus punia, eles escondiam os ídolos. Eles rasgavam as roupas, jogavam poeira na cabeça e choravam. Deus, como é pai, olhava para eles e acreditava que eles iam mudar. Então Deus levantava um juiz. E nós temos o livro de Juízes, 270 anos de perseguição ao povo de Deus. E entre os juízes nós temos Sansão, Baraque, Débora, Jefté, Eude, Gideão. E o último dos juízes que vai nascer é o profeta Samuel. Quando Samuel está ainda na mente de Deus para nascer, Deus olha para a nação de Israel inteira e vê que a igreja do Velho Testamento toda está perdida e em pecado. Como a igreja estava em pecado,
a sociedade toda foi contaminada, ao ponto das crianças estarem contaminadas. Porque Deus poderia ter entrado na casa de um hebreu e pegado um bebê, uma criança, vou usar esta criança. Todos estavam em pecado, todos estavam contaminados. Não havia vou repetir, não havia que Deus pudesse usar. É nesse período que a Bíblia vai contar a história para nós, de que havia um homem chamado Eucana. Eucana se casou com uma mulher chamada Ana. Todos os anos eles subiam até o templo de Deus para oferecer sacrifícios. Ana não podia dar filhos. Eucana amava tanto Ana que dava a ela 7 vezes mais do que ele dava a Deus. A Bíblia diz que Eucana contraiu um casamento com uma mulher chamada Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. A Bíblia vai dizer que Penina atormentava Ana, mas ela não atormentou Ana no primeiro ano, nem no segundo. Foi 10 anos depois. Quantos anos depois? Eu imagino uma festa de gala, Eucana exibindo o seu troféu, que era Ana. Uma mulher casada com um homem há 10 anos, uma menina bonita, porque eles eram desposadas com 13, 12, 14 anos de idade. Eucana já um senhor maduro, com uma menina dessa, uma menina bonita, nunca teve filho, o corpo do jeito que ela casou está. E a outra, a Penina, que ele casou com ela para ter filhos, a Penina era parideira. A Penina tinha filho todo ano. 10 anos depois ela tem 10 filhos. A visão que eu tenho de Penina é assim, uma mulher com um bebê aqui, outro aqui, outro aqui, e ela empurrando um carrinho aqui com o pé. A coitada da Penina, que não tinha clínica de estética na época, está com o corpo deformado. Eucana olhava para a Penina e não sabia se ela estava de frente ou de costa. Depois de 10 gravidez, o corpo dela se desintegrou. E aí quando ele chegava em casa, em vez de ele olhar para a Penina, a Bíblia diz que Eucana amava Ana. É claro que amava, porque homem é visual. Ele via Ana bonita, corpo bonito, perfumada, rica, porque é mulher de fazendeiro. Ana não sentia falta de filhos, porque o marido supria com o amor dele, com o dinheiro dele, com tudo que ele tinha. Então em uma festa, Eucana está exibindo Ana aos convivas. Está aqui a minha mulher, essa jovem, ela casou comigo há 10 anos, ela não envelhece, olha que mulher linda. Penina está num canto cuidando das crianças. O coração de Penina ficou machucado. E Penina se vingou de Ana. Pergunte como. Passou perto de Ana e disse assim: do que adianta ser bonita? Do que adianta ser rica? Do que adianta ter tudo, se quando você morrer, não terá um filho para chorar no seu caixão, para pegar na alça do caixão e te enterrar? Quando você morrer, o seu nome será apagado da história, porque você não deixou sementes. A ficha caiu. 10 anos depois a ficha de Ana caiu. E aí ela subiu no santuário de novo, como fazia todo ano. Mas dessa vez ela não foi só com um sacrifício. Tudo que o marido deu a ela levou para Deus. Ela acabou de ofertar todo ano. Ela ofertava e voltava para casa. Ela acabou de ofertar e chamou um sacerdote e disse: onde é que as mulheres oram aqui nessa igreja? E ele disse: lá naquele canto, do outro lado. O alpendre das mulheres era longe do alpendre dos homens. A Bíblia diz que Ana caiu de joelhos e começou a orar. Ela orou tanto que ela gritou. Ela gritou tanto que ela ficou rouca. Ao ficar rouca, já não tem mais voz para orar. Ela começa a gemer. E o gemido dela foi entrando dentro daquele santuário. O som foi subindo. Chegou onde estava o sacerdote cego chamado Eli, com a boca cheia de gordura. A Bíblia diz que ele era obeso de tanto comer da gordura das ovelhas. Eu imagino ele vindo com uma coxa de frango, a barba cheia de gordura. Ele está em pecado, os filhos estão em pecado, a igreja estava em pecado. Ele chega perto da Ana, olha a mulher orando e gemendo. E olha a pergunta do pastor: isso é hora de você estar bêbada? Ela estava orando, ela estava gemendo, ela estava clamando. E o líder espiritual dela perguntou se ela estava bêbada. Se ela fosse membro das nossas igrejas hoje, ela levantava e dizia: eu nunca mais congrego nessa igreja, e ia embora. Mas como ela estava quebrantada, ela olhou para o sacerdote chorando e disse assim: não, meu senhor, a tua serva está amargurada de alma.
A tua serva só queria um filho, porque se Deus me der esse filho, eu devolvo para ele. Deus olhou para a esquerda, para a direita, uma sociedade inteira de gente em pecado, inclusive o sacerdote. Na ausência de profeta, Deus usa jumenta. Deus tomou a boca do sacerdote em pecado, e o Espírito falou pela boca dele, dizendo: daqui a 1 ano você vai entrar aqui dentro, trazendo seu filho no braço. Ana saiu. Um ano depois, Ana vem dentro do santuário. A Bíblia diz que o menino foi desmamado. Uma criança é desmamada às vezes com 1 semana, outras até com 5 anos. Mas como ele disse, você vai voltar daqui a 1 ano, ela voltou e trouxe o bebê e depositou no altar. Samuel é criado dentro da igreja. Não assim, na igreja indo para a escola, na igreja indo para o trabalho, na igreja indo brincar. Não, Samuel é trancado dentro da igreja. Deus tinha que proteger esse menino, dele não ser contaminado lá fora. Então Deus cria o menino dentro da igreja. Tudo que o menino sabe é igreja. Tudo que ele sabe é sacrifício, louvor, oração, adoração. Pelo menos é isso que ele tinha que saber. Ele é criado dentro do santuário. O sacerdote mora ali, ensina a ele todas as coisas da Bíblia, ou pelo menos deveria ensinar. Mas pelo jeito não ensinava, porque a Bíblia diz que nos dias de Samuel a palavra não era pregada, as visões não eram frequentes, estava tudo destruído. Por isso que naquela noite Deus apareceu para o menino e disse: Samuel, Samuel. O menino foi até o sacerdote. O sacerdote falou: volta a dormir. O menino dormiu e Deus disse: Samuel, Samuel. O menino correu até o sacerdote se apavorou, porque se lembrou que foi assim que Deus chamou ele. E olha o que o sacerdote disse, acredito que ele disse tremendo: volte para o seu quarto. Há de ser que se a voz te chamar de novo, responda: fala, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando o menino estava dormindo, aí a Bíblia Sagrada é tão metódica, que eu amo a Bíblia. A Bíblia diz assim: e Deus chamou o menino Samuel antes que a lâmpada se apagasse. Antes que a lâmpada se apagasse. Tudo na Bíblia é profético. Lá no santuário tinha um menorá com 7 braços, e em cada uma das canaletas abastecido com azeite batido, porque era mais fácil para ser incendiado. Em cima das canaletas, fogo, 7 lâmpadas, 7 braços, 7 tochas de fogo. Na calada da noite, o frio vinha muito intenso, e às vezes soprava e apagava uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas. Por isso o sacerdote tinha que chegar de manhãzinha no santuário, às 5:30, 6 da manhã, porque tinha uma lei de Deus dizendo: quem acendeu essa tocha fui eu, Senhor, e a lâmpada não pode se apagar. Aí a Bíblia diz: e Deus chamou o menino antes que a lâmpada se apagasse. Era a maneira de Deus dizendo: aquilo que eu acendo ninguém apaga. Pode ficar todo mundo desesperado, mas que vai nascer um avivamento, que vai haver uma revolução, que vai haver um despertamento, que os dons espirituais vão voltar a cair sobre nós, que os profetas vão ser desenferrujados, que aqueles que oravam em línguas estranhas vão voltar a orar 10 vezes mais do que antes, que aqueles que interpretavam línguas vão interpretar 2 vezes mais do que antes, que aqueles que tinham discernimento de espírito vão voltar a ter discernimento de espírito. A palavra da revelação vai descer, e isso vai. Eu profetizo em nome de Jesus que quem viver verá o maior avivamento que vai acontecer no Brasil, e vai começar em Goiânia, e vai começar aqui nesta noite, porque Deus chamou você pelo seu nome e te trouxe aqui só para te dizer: eu quero sacudir esta cidade com a minha glória.
Deus nesta noite nos abrace. Que Deus nesta noite levante os nossos altares. Que Deus nesta noite nos faça nos arrependermos. Que haja nesta noite na sua casa um culto particular entre você e Deus. Que nesta noite o anjo das 3 da manhã te acorde e você possa escorregar da cama, cravar os joelhos no chão e se arrepender e chorar. Eu profetizo que a sua filha será visitada, o seu filho será visitado. Eu profetizo que os velhos serão visitados. Eu profetizo que nesta noite haverá uma revolução em Goiânia, Senhor. Onde houver uma taperinha velha, ou onde houver um templo de Salomão, que o seu Espírito desperte todos, porque Jesus está voltando. Ah, Jesus está voltando! Perdoe esse velho pregador. Nesse tempo de pandemia, eu chorei muito com a minha família, chorei muito com a minha velha igrejinha. Tive tempo de sobra para reavaliar a minha fé. Deus colocou um breque na nossa vida, para que a gente pudesse voltar a sentir o que é família, para que a gente pudesse sentir saudades da igreja, para que pudéssemos dar valor, porque o ser humano só dá valor naquilo que perde. Quantas pessoas se perderam. Depois que a pandemia está indo embora, as igrejas voltaram, muitos crentes não voltaram. E alguém diz: a pandemia desviou as pessoas. Mentira. A pandemia revelou os desviados. Eram pessoas que estavam conosco, mas só o corpo físico. As pessoas entram na igreja e acham que estão fazendo o máximo, quando na verdade não estão fazendo nada, porque entrar na igreja qualquer um entra. Tem até uma piada. Por que é que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Se até cachorro entra em igreja, entrar na igreja não é um mérito. Entrar na igreja todo mundo entra, por isso que as igrejas estão cheias. Eu quero ver entrar no culto. Eu quero ver as pessoas saírem da terra e durante o culto chegarem nas regiões celestiais. Porque é nas regiões celestiais que o Senhor desenvolve os dons espirituais. Por isso as coisas estão desaparecendo. Posso ser um pouquinho sorumbático aqui, pastor, se o permite? Ser um pouquinho fleumático. Saudade, Glaustinho, da igrejinha da Vila Tatu, onde eu congregava. Que saudade. Saudade do culto de domingo, quando a gente chegava na igreja às 7 horas e dobrava o joelho e ficava de joelho dobrado até o pastor dizer amém. Nós não vínhamos para a igreja, ficávamos sentados no banco, olhando a paisagem, vendo o telão da igreja, ou batendo papo com o irmão, ou mascando essa desgraça desse chiclete, que tem gente que está no culto e pensa que está na casa da mãe Joana. Nós não vimos para a igreja desse jeito. Aí as pessoas perguntam por que o culto era melhor. Era melhor porque nós entrávamos no culto desde o início. Sabe que crente, depois de 5, 6 anos na igreja, ele passa a tomar posse do lugar onde ele senta. Ele diz assim: esse lugar aí é meu, dá licença que é meu. A gente chegava na igreja, aqueles bancos duros. Quando a gente chegava 10 minutos atrasado, tinha que pular os irmãos. Aí a gente agachava, ia ajoelhar, o banco estava molhado, ou de choro ou de cuspe. Vou repetir. No banco, ou tinha lágrimas ou tinha cuspe. E às vezes tinha lágrima porque eles cuspiram muito na hora da oração, gritavam até o céu abrir. Agora, para mim, o melhor momento do culto, pergunte qual era, pastor? Era quando a gente estava de joelhinho dobrado e o velho pastor José Bispo, baiano sem pescoço. Conhece baiano sem pescoço? Sangue de Jesus tem poder. Pensa num povo brabo. O queixo dele era encostado aqui. Ele levantava com o olho cheio de lágrimas e começava a cantar assim: em fervente oração, tens no meu coração, na presença de Deus derramar. Conhece? Mas só podes fluir o que estás a pedir
Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando ando saudosista, porque não consigo transferir para os meus filhos a experiência que eu tive. Ando triste por viajar o Brasil e ver que a maioria dos filhos de pastores, a grande maioria, estão atrás das grades. Ando mais triste ainda, porque os meus amigos que fazem ainda evangelismo em cadeia dizem que está tudo diferente até dentro da cadeia. Eles começam o culto e de repente está a cela inteira cantando louvor. E ele pergunta: como é que vocês sabem? 90%, tudo crente. Os crentes estão sendo presos. Daqui uns dias eu e o Glaucinho vamos ter uma missão árdua em Brasília. Vamos ter que votar a cassação de uma irmã nossa acusada de assassinato. Dá para entender isso? Crentes mandando matar e matando, crentes roubando, sendo presos, indo parar. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei para onde nós vamos. Eu tenho medo de fracassar na minha missão. Eu preciso de uma criança. Esse garotinho aqui, vem cá, rapidão, vem cá, isso, vem cá. Pega aqui na minha mão. Consegue subir aqui? Vamos lá? Isso, vem cá. Qual o seu nome? Marcos Paulo. Marcos, que nome bonito você tem. Tem mãe que sabe escolher nome. Qual a sua idade, Marcos? 6 anos. Você já está velho, já casou? Não. Graças a Deus. Vem cá, Marcos, vamos passear aqui nós dois. Vocês estão vendo um Marcos de 48 e um Marcos de 6. Marcos, você pode me abraçar? Pode me agarrar e não me solta. Em qual igreja esse Marcos vai congregar daqui 10 anos? Se Jesus não voltar, que tipo de evangelho ele vai estar ouvindo? Que tipo de louvor ele estará cantando? Porque tudo que uma criança vê, ouve e sente vai ser o alicerce dela. As pessoas perguntam como é que eu aguento, porque tudo comigo vai parar no Jornal Nacional. E eu explico: eu aguento porque os meus pés foram fincados em uma rocha. Eu conheci Jesus na minha infância. Não era um Jesus de longe, não era um Jesus de música, era um Jesus que se revelava em sonhos, que falava comigo em sonhos, que me dava visões. Eu experimentei Deus. E esta geração? O que sabem de Deus? O que aprendem na escola? Quando eu era mais novo, nós tínhamos só 3 lugares para ir: igreja,
casa e trabalho. Nossos pais oraram. Alguém me ajude aqui? Alguém me ajude aqui? Nossos pais oraram e Deus abriu a quarta porta. Fomos para a escola. Então crente só tinha 4 lugares para ir: igreja, trabalho, casa e escola. A gente era oprimido em 3 desses lugares: no trabalho, na escola. A gente era oprimido em casa. Só restava a igreja. Aí quando a gente entrava na igreja, era um alívio, porque a gente entrava e ali a gente podia gritar, João. Ali a gente podia cantar. Ali alguém nos dava um abraço. Ali nos falava que Deus falava, e levantava aquelas profetisas que só tinham 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. A maioria delas era analfa de pai e beta de mãe. Mas elas chegavam perto da gente, botavam a mão no ombro da gente, arrepiava tudo. Falavam tudo errado, mas tudo se cumpriu. Lembro como se fosse hoje. Eu tinha 13 para 14 anos, recém-convertido. Estava num culto na Avenida N. Uma irmã pregando, irmã Geni com óculos fundo de garrafa, num culto de círculo de oração. Olha, jovem indo em culto de círculo de oração. A gente não tinha para onde ir, a igreja era uma festa. Ela está pregando, ela arrumou o óculos, limpou, botou, tirou, limpou de novo. Falou: irmãs, eu estou tendo uma visão. Aquele menino ali levantou, pediu para eu ficar em pé, era eu. Por que eu estou vendo a bandeira do Brasil enrolada em volta de você? O Brasil, você está enrolado na bandeira do Brasil, e onde você vai passando, um monte de bandeiras de outros países vai se curvando. No alto da Vila Tatu, numa igreja onde só tinha cortador de cana. Eu tinha 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. Deus falava. Eu vou repetir: Deus não era um ser que morava lá na cima das nuvens, 1 milhão de quilômetros longe da gente, inacessível, não. Deus caminhava conosco. Não precisávamos fazer um culto específico para a cura, um culto específico para batismo com o Espírito Santo, um culto específico para relações, sentimentos. Não precisávamos. Todo culto acontecia isso. Vila Tatu não tinha hospital, nem farmácia, e doença só ataca de madrugada. Acordava a vila inteira, Glaustinho. A gente abria a janela para ver os gritos, e lá vai um homem correndo com a criança no braço, todo mundo atrás dele. De repente ele bate na porta do presbítero da igreja, irmão Ovídio Ramos, um negro alto de 2 metros de altura, a mão parecendo uma raquete de tênis, desse tamanho, a barriga assembleiana, né? Curva da prosperidade, cemitério de frango. Irmão Ovídio abre a porta e fala: o que foi? E o irmão gritando: meu filho está morrendo. Ele falou: Karma, você trouxe aqui por quê? Porque a Bíblia diz que o presbítero pode orar. Ele disse: pode mesmo, vem cá, vou pegar o óleo. Não tinha óleo. O irmão Ovídio abre uma lata de banha de porco. Oh, glória. Enfia a mão na banha de porco e unge a criança da cabeça aos pés. Unta o corpo do menino inteiro, termina de ungir e fala assim: pode levar, porque Jesus já curou. De manhãzinha, a vila acordava, e lá estava o menino empinando uma pipa. O menino estava morrendo, mas agora de manhã já está empinando uma pipa. E a mãe toda fez assim: o presbítero orou, Jesus curou. Jesus não cura mais como antes. Pergunte por quê? Você tem plano de saúde. Todo mundo tem Unimed. Todo mundo tem conta na farmácia. Esquecemos do altar e dos milagres do altar. Esquecemos daquilo que Deus faz. Sabe a pior coisa que tem para um pai? Pergunte qual é. É o filho virar adolescente. Tem algum pai que tem filho adolescente? Meus sentimentos. É uma prova. Porque o filho adolescente, ele acha que sabe tudo. E ele acha que não precisa do pai para nada. Ignora o pai. Nem conversa com ele, nem tira uma foto com a gente. Dentro de casa conversa por telefone. Aí o velho pai e a velha mãe começam a lembrar do filho quando era bebê.
Quem tem filhos aqui e lembra de quando bebê, quando era bebê, dava muito trabalho a criancinha? Chorava muito? Fazia muito cocô? E tinha que correr de madrugada para os médicos? Quem tinha que fazer isso? Não era um Deus nos acuda? Dava muito trabalho, a senhora dizia, não vejo a hora do meu filho crescer. Aí o filho cresceu. Qual o sonho da mãe e do pai? Ah, se voltasse a ser criança. Por quê? Porque pai e mãe só são pai e mãe quando o filho depende dele. Deus é pai. Na nossa época de infância, ele era mais pai, porque a gente dependia dele para tudo. Dependíamos dele para comer, para viver, para ter saúde, para ter sonhos, para ir para a escola. Orávamos 3, 4 vezes por dia. Deus não consegue mais ser Deus dessa geração, porque é uma geração que tudo que quer está aqui dentro. Tudo que quer consegue aqui. A geração do fast food. Tem o iFood que traz tudo na mão, tem aplicativo que te dá tudo. Vivemos um mundo rápido demais. Nossos filhos, crentes dentro da igreja, estão se cortando. Nunca houve um índice de tanto suicídio entre crentes como nesses últimos 5, 6 anos. Isso era uma coisa inadmissível. 1 ano e meio atrás eu enterrei o meu copastor, um menino de 33 anos, bonito, casado com uma modelo. Pregou uma mensagem, Glaustinho, no culto do domingo à noite, que a igreja foi ao delírio. Na terça-feira subiu numa ponte de 100 metros de altura e pulou. Onde estava o Espírito que usava os crentes com revelação, com discernimento? Porque a igreja olhou para ele pregando e foi um super-homem, mas ninguém teve o discernimento de saber que aquilo era só casca, que por dentro ele estava destruído e morto. Pode parecer loucura o que eu estou pregando, mas eu tenho medo desta geração não ir para o céu. Tenho medo de caminharmos pelo deserto, tendo tudo do bom e do melhor, e da trombeta tocar, e a gente não chegar lá. Incline a sua cabeça. Só me ouça, não me olhe. Será que Deus poderia transformar esse telão que está atrás de mim agora em um ponto de revelação, travar as portas e começar a rodar o filme da sua vida aqui? Não a vida que todo mundo vê, a sua vida de madrugada, na frente do computador, do seu celular, das coisas que você faz durante o dia. Será que Deus poderia revelar aqui como é a sua vida conjugal? Será que Deus poderia revelar aqui o mais profundo dos abismos que é a sua alma? Se Deus fizesse isso agora, ia ter gente aqui que ia querer cavar um buraco no chão e se jogar lá dentro. E brincamos de culto, e pulamos, e dançamos, e cantamos, e liberamos palavras de fé, que na verdade são apenas mandingas espirituais, e não vivemos, e não experimentamos. Esta igreja completa 10 anos. Há um Samuel nascendo. Nesses 10 anos, a Assembleia de Deus Semear vai gerar um Samuel. E esse Samuel vai profetizar a casa de Eli, que está esparramada por essa Goiânia, essa terra que já foi terra de avivamento, de louvores, que deu para o Brasil os maiores louvores, que deu para o Brasil os maiores pregadores da minha infância. Vai nascer um Samuel.
E que quando este Samuel nascer, se prepare, porque ele vai preparar a volta do Salvador. Se alguém acredita em profecia, receba esta. Ah, eterno! Tinas toriandre belecando robas, erloiantre belecando arabassuria, rababawaya e suian que antrequeba naraste. Pai, eu quero um sinal de que o Senhor está nesta palavra. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, eu quero ouvir um coral de línguas estranhas aqui, meu Pai. Se esta palavra está vindo do céu e não de mim, caia a sua glória sobre este lugar agora. Com o Espírito Santo agora, cure os enfermos agora, levante os sacerdotes agora, de olhos fechados, fique sobre os seus pés. Fique de pé. Eu vou fazer um convite só. Feche os olhos. Eu quero nesse altar somente homens e mulheres que tenham a coragem de dizer: eu já fui melhor, eu já fui mais crente, e eu preciso melhorar. A esperança demorada enfraquece o coração. As lutas roubam a santidade. E às vezes só nos resta olhar para a vida e o nosso medo é morrer. Eu estou aqui para te dizer que você tem um Deus. Você tem um Deus no céu. Como sacerdote desta noite, a Bíblia Sagrada diz que tudo que eu ligar na terra será ligado no céu, e até pecados serão perdoados. Pelo choro, o arrependimento, eu libero a unção do perdão. E não importa o que aconteceu até 1 minuto atrás, todos estão mais alvos do que a neve. O demônio não pode mais acusar. Os diabos não têm mais poder sobre você. E eu profetizo que você está purificado, e tudo que foi roubado está sendo devolvido. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. E os que estão de pé, peguem na mão uns dos outros. Ah, nós temos um Pai no céu. Feche os olhos e ore. De olhos fechados, onde houver um Samuel, levante a mão direita para o céu. Todos os Samuéis. Diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a sensibilidade da minha geração, que roubaram a santidade da minha geração, que roubaram a minha espiritualidade, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com força e autoridade.
Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E como profeta, você vai encontrar 7 pessoas, porque tudo hoje aqui é profético. Vai abraçar 7 pessoas e vai dizer a eles: Deus está te chamando. Responda, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1, vocês nunca mais serão os mesmos. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará nesse ministério. 2,5, Goiânia será chamada de capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima, profetiza. 7 pessoas, profetize sobre 7 pessoas, profetize sobre 7. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Canta com a gente. Vem Jesus, A igreja, vem Jesus, só a igreja. Bem forte agora. vem Jesus, Vem Jesus, Maranata, ora vem. só em ti, só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? João. Adore, adore Jesus, adore. Adore, adore. Se entregue. Isso. Eis aí um tapa na cara do diabo. O diabo vai se lascar no inferno essa noite. Todos os projetos que ele tinha contra vocês, escrito, sacramentado, que ele achava que ia dar certo, Deus fez assim. Jogou no chão e pisou em cima. Eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer essa noite na sua casa. Irmã, não se apavore se a senhora acordar com a filha chorando de noite. Não, pastor, minha filha chora toda noite, depressiva, namorado. Não, vai ser diferente. Ela vai chegar, a senhora vai lá no quarto e vai ver a sua filha ajoelhada.
E se ouvir oração, vai ouvir ela dizer: Deus, me dá as nações por herança. Seu filho será um grande homem de Deus. Pode não estar aqui ainda hoje, mas antes do ano terminar, você vai se sentar com a família ao redor de uma mesa farta, vai lembrar desse culto, desse avivamento, e vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Posso ouvir um grito dessa igreja? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra!